De onde que surgiu essa ideia? Se foi uma ideia conjunta ou se um sentia mais no coração, o outro não, daí esse um teve que convencer o outro, né? Como é que foi? Para nós foi muito tranquila, né? Porque nós sempre quisemos adotar. Quando eu tinha uns 16 anos, eu fui num abrigo em Campinas, com a galera do grupo de jovens, né? Fazer uma visita, fazer uma tarde de recreação com as crianças. E lá a gente... no final da tarde, uma criança começou, né, a pegar na minha perna, tia, me leva com você, me leva com você. Aí o coração já ficou mole, né? Aí falei, não, quando eu crescer, né, ficar adulta, eu quero adotar. E o Douglas também tinha isso também, né, de adotar, né? Sempre, desde os 16 anos, eu também fui num abrigo e aí com isso veio a vontade daí em diante sempre de ter uns filhos adotados. Deus foi preparando o coração de cada um, então. Já foi. Porque vocês não namoravam nessa época, 16 anos. Nem se conhecia. E assim, quando a gente começou a namorar, a gente sempre falou de adoção. Nós sempre quisemos uma família numerosa, né? Eu sou filha única. Ele vem, só ele e o irmão, mas vem a parte de mãe são 10 irmãos, parte de pai 5. Então, acostumado com aquele almoço de família, um monte de primo. É uma beleza, aquela cozinha cheia da avó, né? A mesa cheia, farta, sempre foi assim. E nós queríamos isso. Aí só que a gente falava, vamos ter os nossos filhos biológicos e os adotivos, né? Então a gente falava, pelo menos uns 3 biológicos, pelo menos uns 2 adotivos. Né? Fazia umas contas ainda. Fazia umas contas, né? Mas assim, sempre pensamos em adoção. A adoção sempre fez parte mesmo dos planos, né, para nós. Independente de gerar ou não, nós tínhamos como objetivo adotar. Deus já foi colocando. Já, era Deus preparando tudo, né? Então ninguém precisou convencer ninguém. Não. E como que foi, então, essa preparação de vocês aí para finalmente adotar? Nós começamos a tentar, eu comecei a tentar engravidar. Depois de um certo tempo de casado, vamos tentando engravidar e não vinha, né? Tentava um ciclo, nada, outro ciclo, nada. Eu sempre fui usuária do MOB, né, do método Billings, né, sempre fiz, então eu ficava esperando, né, aí falava, não, mas de novo não. E aí era aquela frustração, aquele choro. Aí um padre amigo nosso, né, virou e falou assim, vocês já têm esse plano de adoção, né, então já entra na fila, independente de qualquer coisa, né. E aí nós começamos já a conversar sobre isso e paralelo começamos a fazer os exames. Até que nós descobrimos que realmente não teria como nós gerarmos biologicamente os nossos filhos, né? Então, humanamente falando, só por um milagre. Então, antes mesmo de ter o veredito mesmo, não tem como, a gente já começou a entrar com a documentação. Então, foi aí 1 ano mais ou menos, né, de preparação até a gente dar entrada com a documentação. Na época nós morávamos em Sumaré. Então, nós demos a entrada pelo fórum, porque você tem que dar a entrada na comarca de domicílio, né? Aí nós demos a entrada no fórum de lá e aí já começamos a nossa peregrinação, né? Exatamente. E a ideia já desde o início era que fossem irmãos? Para falar a verdade, nós sempre tivemos nossas contas, né? De 2 biológicos, ou 3 adotivos, ou 3 biológicos, ou 2 adotivos. E a única certeza que nós tínhamos é que gostaríamos de ter mais de um. Sempre falávamos isso, né? Nos nossos planos era uma situação desse tipo, né? Então, calculando sempre entre os biológicos e os adotados, né? Os adotivos. Mas não era só a questão dos irmãos, era assim o volume de filhos, né? Que nós falávamos. Nós gostaríamos de ter no mínimo 5 filhos. Inclusive falta um ainda. Falta um. Mas sempre foi um plano nosso, né? Do casal, assim, de ter os 5 filhos, independente da maneira. Então, sendo irmãos. Mas quando foi para entrar com a documentação, aí a gente fica um pouco receoso, porque infelizmente a gente escuta muita história negativa sobre a adoção, né? Todo mundo fica colocando um monte de fantasma, né? E aí isso fez com que a gente, não, peraí, então vamos devagar, porque também os filhos viriam aos poucos, né? A não ser que viesse trigêmeos, né? Mas, ou gêmeos, né? Ou gêmeos. Só que assim, então viria aos poucos, né? Então, vamos iniciar com 2 aí, né? Foi o nosso primeiro projeto. Então, vamos lá, vamos entrar com o pedido para 2 irmãos, né? Filho único a gente tinha certeza que não ia, né? Um só não, vamos ter pelo menos 2 aí na conta, né? E demos a entrada no cadastro com aquilo que todo mundo quer. 2 irmãos no máximo, que o mais velho pudesse ter no máximo 3 anos. Né? Por conta que todo mundo fala, porque filho, o mais velho, quando vem muito grande, eles já vêm com muito trauma, como é que é a história dessa criança, né? Se é menor, você vai adaptando do seu jeito, com a sua história, com o seu jeito da família, né? E nós fomos nessa. Só que aí um padre amigo nosso que nos acompanhava, né, chegou na mesmo padre? Não, foi outro.
o Padre Herder, né? Foi o nosso padrinho de casamento. Quando nós casamos, ele ainda não era padre, era seminarista, né? E ele que acompanhou tudo, né? E aí ele falou assim para nós no retiro, né, do acampamento, né? Ele veio ser o diretor espiritual do acampamento juvenil. E a gente lá conversando com ele, aí ele falou para mim assim, então, e aí, como que é o perfil? Aí nós falamos assim, então, padre, não... colocamos 2, né, no máximo até 3 anos, por que não maior? Aí deu aquela, padre, maior vem com mais trauma, é mais difícil, né? Falei assim, trauma todos eles vão ter. Porque o simples fato de estar plantando na barriga já gera um trauma, né? O que essas crianças precisam é de uma família que os ame, porque o amor muda tudo. Nossa. Aí eu É bem assim. engoli seco aquilo, mas nós, mesmo assim, não tivemos coragem de mudar o perfil. Porque aquilo, tantas pessoas falam, está tão enraizado, né? E aí nós catamos, porque quando você vai falar que você vai adotar, você só escuta história ruim, né? Então um monte de gente começa a falar, um monte de coisa, aí você vai ficando com aquilo. Aí nós falamos, não, então vamos manter assim. Só que aí Deus tem seus caminhos, né? E aí numa visita no abrigo lá, porque fazia parte, hoje quando você entra para o cadastro, para tentar entrar para o cadastro, tem um curso para você fazer, né? Cada comarca é de um jeito. Lá em Sumaré, quando nós fizemos, eram 4 dias de curso. Então, um dia que era assistente social e psicóloga falava sobre as questões legais da adoção, o que pode, o que não pode, o que é legal, né? Porque tem muita gente querendo dar jeitinho, né? Então, ela ficava falando sobre o que podia, o que não podia. E depois ela fez uma outra encontro, a psicóloga, falando sobre a questão da criança no abrigo, como que é a criança abrigada, nos preparando para uma visita. Aí depois nós fomos visitar um abrigo, né, junto com ela, os casais pretendentes à adoção, mas as crianças não sabiam que nós éramos pretendentes à adoção, porque senão já era uma ansiedade nas crianças, né? Vamos lá, que nem uns tios que foi brincar um dia diferente com as crianças, cada um levou um prato, passamos um dia jogando com as crianças, jogando bola, né? Passou um dia diferente. E depois voltava para ver como que tinha sido essa visita no abrigo. E aí nessa visita no abrigo nós conhecemos 3 irmãos. No meio assim das crianças, a gente dividiu os casais e ia fazer um jogo com eles. Aí tinha uma menina lá que ela virou para a psicóloga e falou assim, posso escolher com quem eu quero ir? Aí a psicóloga falou assim, pode, né? Aí ela atravessou todo mundo e veio em mim. Ai. Pegou na minha mão, eu tinha 7 anos. Aí ela encostou assim a cabeça em mim, e isso aqui já olhou e fez assim, E é uma das suas filhas? Não, é um dos seus filhos? Não. Aí o Douglas já olhou assim, parece que na hora que ela pegou na minha mão, parece que eu ouvi a voz do padre falando na minha orelha, por que não maior? Aí aquilo mexeu. Porque ela estava fora do critério de vocês, né? Era até 3, né? Exato. É verdade. E ela tinha 7 anos, tudo. E aí depois passou, o menino grudou no Douglas, né? Começou a jogar bola, tá? Descobrimos um menino. Aí descobrimos, era irmão dela. Ele tinha 8 anos. 8. Mais velho que ela. Mais velho. Nossa, só falta Deus desenhar, né? E colocar legenda no recado. Mais claro que isso, não impossível. Tem como. Aí depois a gente brincando lá, fui ver os nenéns, aí tinha um nenenzinho de 6 meses, aí eu peguei o neném no colo, ela, tia, você viu meu irmão? Eu falei, nossa, são 3. Aí eu falei, gente do céu, como assim, né? E aí eu ia entregar o menino pra cuidadora, né? Ele grudava na minha blusa, eu não queria soltar. O petito? Aí eu falei, meu Deus, não faz isso comigo, não tá de enfiar no carro. Bora, vem, Vamos 3 de uma vez. Corre, vamos lá. Te abre o portão, você entra, nós vamos. É ótimo. Assim mesmo. E ali Deus falou com a gente. Entramos no carro, os 2 começaram a chorar, lógico, né? Falou assim, um olhou para o cara do outro, por que não maior? Por que não 3? Né? A gente queria 5. O que é 3 perto de 5, né? Então, aí foi onde a gente mudou o perfil. Nós voltamos na assistente social, a gente quer mudar o perfil. Então, nós queremos até 3 irmãos e idade indiferente, né? Pode colocar maior.